Hoje a gente vai continuar falando dos 5 ministérios, mas eu quero que você fique tranquilo se você não veio semana passada, porque eu tenho certeza que o que a gente vai compartilhar hoje também são aspectos que vão te ajudar e vão te ajudar a entender, a crescer e se desenvolver, amém? Então, abre comigo a sua Bíblia para a gente começar em Filipenses 3:20. Tá ok o som aí? Tô achando que tá estranha a minha voz. Se quiserem trocar aqui, eu não sei se está dando para ouvir bem, tá bom? Então vamos lá. Olha só o que diz nesse verso. Portanto, meus irmãos, a nossa cidadania é dos céus. Fala comigo. A nossa cidadania é dos céus. Fala, a minha cidadania é dos céus. Eu sou um cidadão dos céus, eu sou uma cidadã do céu, e você? Isso, eu quero que isso fique bem gravado na sua mente, no seu coração, amém? Quantos de vocês, quem tem aqui mais de 5 anos de vida cristã? Amém, a grande maioria. Quem tem mais de 10 anos? Tá, muitas pessoas têm também, não tem problema quem tem menos. Mas eu quero te provocar a começar a pensar o que na sua trajetória te marcou. Por exemplo, na minha, existem... Opa, vocês querem me dar outro microfone, por favor? Não? Existem 3 aspectos que marcaram muito a minha vida e que me ajudaram a me sustentar e chegar até aqui. O primeiro deles foi quando eu entendi e descobri, através de ministros da palavra, que o Espírito Santo era uma pessoa. Você sabia disso? Você sabia que o Espírito Santo é alguém? Ele é alguém que quer andar junto com a gente, que pensa, que sente, que tem sentimentos e que ama estar perto da gente, sabe? E ele também é uma pessoa que conhece toda a verdade. A Bíblia diz que ele tem acesso ao mais profundo do coração de Deus, e é Ele que nos conta o que está lá escondidinho, os segredos todos. Então isso foi uma coisa que marcou a minha vida, e que se tornou parte da minha cultura. Então, tudo que eu vivi de lá para cá e continuo vivendo, isso vem à tona, seja quando eu estou diante de uma situação difícil, seja quando eu estou diante de uma comemoração, eu lembro dessa pessoa que anda comigo. Outra coisa que marcou a minha vida foi aprender com um profeta de que Deus tem remanescentes e que Ele estava restaurando os ministérios para que Ele pudesse, então, restaurar o remanescente e trazer o plano dele de volta para a terra. E isso sustentou a gente durante 17 anos faz que nós ouvimos essa mensagem. Por que sustentou? Fala comigo assim, porque se tornou uma cultura dentro de mim. Fala comigo, porque se tornou uma cultura. E o terceiro ponto, que foi algo que marcou a minha vida, foi quando a gente conheceu os estudos do apóstolo, a gente pode chamar ele de apóstolo, porque ele operava como um mestre e apóstolo, Dr. Myles Munroe, não sei se vocês já ouviram falar. Uma das coisas que ele mais ensinou é que nós somos um cidadão dos céus, e que a nossa cidadania não é da terra, mas a gente pertence a um governo maior. Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Qual foi a mensagem que te sustentou até aqui? Pergunta para ela. E deixa ela te responder, né? Deixa ela te responder. Abre comigo agora que você já respondeu. Pronto? Responderam? Já sabem qual é a mensagem? Será que tem uma mensagem que te sustentou até aqui? Você já tinha parado para pensar nisso? Agora abre comigo em Efésios 4. Vamos lá. No verso 11. Vai colocar aqui no telão. Efésios 4, verso 11. Fala assim. E ele designou alguns para apóstolos,
outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para aqui um pouquinho, a gente vai encontrar, e a gente poderia destrinchar essa passagem e encontrar vários fundamentos. E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Paulo está trazendo um fundamento que é extremamente importante para a igreja nesse ensino. Então, ele está falando dos ministérios e ele está falando do porquê eles existem e do porquê eles foram dados. Continua comigo. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele está falando de preparar os santos, ele está falando de edificação, ele está falando de alcançar a unidade na fé, ele está falando de conhecer o Filho de Deus na plenitude. Vai contando aí nos dedos. Ele continua falando de outros propósitos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Vocês já pararam para pensar como hoje o evangelho ele está misturado, ele está banalizado com um monte de coisa? As pessoas citam a Bíblia no meio de um monte de crenças que até muitas vezes não tem nada a ver, são crenças esotéricas de outras religiões e misturam tudo. E o quanto disso também não está misturado e poluído dentro da própria igreja? Você já parou para pensar nisso? E Paulo está falando assim, os ministérios são dados para que vocês cheguem a um nível de maturidade, de discernir o que é verdade e o que é mentira, o que vem de Deus, o que é propósito celestial e o que não é propósito celestial. Amém? Está fazendo sentido até aí? Vamos continuar lendo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a gente tem entendido que os 5 ministérios, eles tratam de uma parte essencial que fala a respeito da identidade, do propósito da igreja. Só que a gente também tem entendido que cada função ministerial tem propósitos específicos, tem características específicas, tem motivações específicas. E para ilustrar isso, eu vou trazer de volta aquela história do acidente do carro, que a gente comentou aqui semana passada, lembra? Eu vou recontar ela para te ajudar e para quem não estava aqui. Então imagina que aconteceu um acidente de carro. Quem já viu um acidente de carro? E aí o carro está lá, todo destruído, e tinham pessoas dentro desse carro, e aí chega lá um pastor. O que o pastor vai fazer? O pastor vai olhar para aquelas pessoas e ele vai começar a se preocupar com elas e ele vai querer ajudar elas a cuidar dos ferimentos dela, ele vai aplicar os primeiros socorros, ele vai se interessar, ele vai perguntar, como é que você chama? A sua família está sabendo? Como é que eu posso te ajudar? Ele vai abraçar, ele vai acolher, porque essa é uma característica pastoral. O mestre vai chegar lá e ele vai começar a calcular, peraí, deixa eu ver o que aconteceu, em que momento o acidente aconteceu, e ele vai começar a fazer cálculos, tentar traduzir o que causou o acidente, e ele é um conhecedor do manual do trânsito, e ele vai começar a fazer a relação, e ele vai virar para as pessoas e falar assim, mas como vocês não sabem as leis e as regras de trânsito? Como vocês não sabem tudo decorado, tudo de cabeça? O evangelista, ele vai chegar lá e ele vai ficar preocupado. Quem já reconheceu Jesus? Ele vai ficar preocupado com a salvação das pessoas. E ele vai começar a falar, olha gente, é o seguinte, tá vendo? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã.
A gente não sabe o que vai acontecer depois que sair daqui. Então você precisa reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, porque hoje mesmo você pode não estar mais aqui. O profeta, ele já vai ter tido a revelação que o acidente ia acontecer, e ele vai começar a expulsar o espírito de morte, e ele vai orar para que o Espírito Santo se revele ao coração das pessoas. Ele vai procurar o líder no meio daquele povo. Se ele não encontrar alguém, ele mesmo vai direcionar, e vai ter a revelação quem deve liderar aquela situação. E o apóstolo? O apóstolo vai chegar curando as pessoas, curando os enfermos, trazendo a realidade também dos céus para a terra. Ele vai encorajar, aumentar a fé das pessoas. E depois disso ele vai sair de lá e montar uma escola de como superar um acidente. E ele vai estabelecer fundamentos a respeito disso. Claro que é uma analogia simplista. Se a gente for estudar profundamente, a gente vai ver que cada um dos ministérios, eles funcionam de forma muito mais rica e complexa, amém? Mas é para a gente entender. Agora eu quero chamar a sua atenção. Você consegue perceber já as diferenças dos ministérios? Você consegue perceber que o evangelista e o pastor, o foco principal deles está onde? Fala comigo, nas pessoas. Eles estão preocupados com as pessoas e como ajudar aquelas pessoas. O foco deles está no que está acontecendo ali naquele momento, mas no que está no mundo natural. O mestre também, ele está preocupado em entender o motivo daquele acidente, saber exatamente o que causou o acidente. Ele está analisando, tentando achar essa análise pelos meios naturais. E o apóstolo e o profeta? Eles criam uma perspectiva celestial a respeito do que está acontecendo. Eles trazem essa perspectiva, eles buscam no mundo espiritual para entender qual é o propósito de Deus para aquilo lá. E eles operam a partir dessa perspectiva. Amém? Já já você vai entender mais sobre isso que a gente está falando. Então, quando a gente vai estudar os 5 ministérios, a gente entende que uma cultura é criada na igreja. Que cultura, gente? Que cultura é criada a partir dos 5 ministérios? Fala comigo, a cultura dos céus. Só que a cultura dos céus, ela começa por alguns ministérios específicos, mas antes da gente entrar, eu quero te provocar a pensar o que é uma cultura. Como é que a gente define uma cultura? Uma cultura é um conjunto do quê? De hábitos, crenças, costumes e comportamentos. Então, quando a gente fala que os ministérios geram uma cultura, a gente está falando os ministérios geram os hábitos, os costumes, os comportamentos que são o quê? Celestiais. Só que a gente vai descobrir que, na verdade, os ministérios que trazem essa cultura celestial são os ministérios apostólicos e proféticos. E eu vou te dar a base bíblica para isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, o apóstolo e o profeta criam a perspectiva do que está acontecendo no céu. Abre comigo em Efésios 2, versículo 19. E a gente vai começar a entender, o apóstolo Paulo, ele nos apresenta um fluxo de como as coisas devem funcionar na igreja. Amém? Ele fala assim, portanto, ele está falando com os gentios, aqueles que não eram da descendência de Abraão, mas que haviam entregue as suas vidas para Jesus. E ele está falando a respeito da obra, do amor de Jesus e do Pai nessa primeira parte do livro de Efésios. E ele fala assim,
Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para se tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Sabe o que ele está falando? Ele está falando assim, gente, vocês que receberam Jesus, agora adquiriram uma nova cidadania, a cidadania dos céus, e vocês foram introduzidos a uma nova família cujo Deus é o Pai. Amém até aí? Olha o que mais ele fala. E vocês estão sendo construídos a partir de um fundamento apostólico e profético, aonde a pedra principal, o pilar principal dessa construção é Jesus, para que vocês se tornem a habitação de Deus. O que significa isso? Para que eu e você nos tornemos a habitação de Deus, nós precisamos ser construídos ou edificados com base nos fundamentos apostólicos e proféticos. Amém? Jesus operou e operava construindo esses fundamentos. Por isso que Paulo está trazendo isso também. Fala comigo assim, uau! Você quer se tornar uma habitação de Deus? A gente vai entender porque por tantos anos a gente viveu tão distante dessa realidade, de verdade, de fato, porque não temos sido edificados sobre o fundamento dos apóstolos ou apostólicos e proféticos. Abre comigo em 1 Coríntios 12, 28. Eu vou te trazer mais um fundamento desse fluxo. Fala comigo, fluxo. Paulo, ele está estabelecendo um fluxo de como as coisas devem funcionar, amém? Assim, na igreja, 1 Coríntios 12, 28, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm o dom de curar, e assim ele vai discorrendo os outros dons. Sabe o que Paulo está nos ensinando? A mesma oração de Jesus. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, ensina-nos a orar. O que ele falou? Como era a oração? Fala comigo, que venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como é feita nos céus. Quem é que tem o entendimento, o desenho, a planta do que está acontecendo nos céus? Fala comigo, apóstolos e profetas. O apóstolo, ele é a figura de um arquiteto. Paulo se chama de construtor, porque ele tem o desenho do plano de Deus. Amém? Ele tem o desenho do plano de Deus para as missões que Deus tem estabelecido ou tem desejo de estabelecer aqui na terra. Então, Paulo descreve um fluxo para a gente, para que a gente entenda como as coisas devem funcionar perfeitamente. Lembra da analogia do acidente? Os apóstolos e profetas, eles carregam um valor que é prioritário, que é a atmosfera celestial. Eles não fazem nada sem consultar e buscar a Deus. A perspectiva deles é celestial. Quando Paulo e os apóstolos foram confrontados a respeito de quem iria cuidar das viúvas e dos órfãos, eles falaram, ei, peraí, essa não é a nossa função. A nossa função não é cuidar das coisas terrenas, mas cuidar das coisas celestiais. A gente precisa buscar os fundamentos e entender o que Deus está fazendo hoje, para que a gente possa edificar a igreja. Os pastores, os diáconos cuidam das viúvas e dos órfãos. Amém? Não é menos, são funções diferentes, que operam de maneira diferente. Amém?
Então, o principal papel do pastor é gerar uma cultura de famílias fortes, de relacionamentos fortes, de caráter forte. É essa a principal função do pastor, edificar a igreja para que ela tenha famílias fortes. O principal papel do mestre é traduzir as escrituras para que essas famílias, então, vivam os princípios que Deus estabeleceu para elas, como famílias e como sociedade. E o principal papel do evangelista é alcançar aqueles que estão perdidos para introduzir eles de novo na família de Deus, para que eles sejam alcançados e inseridos novamente. Amém? Está fazendo sentido para você? Então, quando a gente pensa nesses 3 ministérios, a gente entende que o foco deles está centrado nas coisas naturais. Eles cuidam das coisas terrenas do reino, das pessoas, das necessidades das pessoas, de tratar as pessoas, de curar as feridas, de prepará-las para o próximo passo. Enquanto que o ministério o profético e apostólico, ele deveria e ele precisa estar focado no que Deus está fazendo, para que ele possa trazer a revelação para a igreja. Amém? Qual que é o problema, então, de uma igreja? Quando a gente olha para a história da igreja, e foi falado isso no domingo passado, a gente vê uma igreja que foi gerada numa cultura pautada apenas nesses 3 ministérios ou em um, que são quais? Pastores, evangelistas e mestres. Qual é o problema de uma igreja que só funciona a partir desses 3 ministérios? Pensando no que a gente falou até aqui. Ela vai operar somente da perspectiva terrena. Ela vai operar com base nas necessidades naturais. Os planos e os programas dela vão ter, o objetivo final é natural. E ela vai operar pela sabedoria humana. Faz sentido? É dolorido ouvir isso, né? É dolorido pensar nisso. Paulo falava assim: a minha mensagem não consiste em sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Por quê? Porque ele operava de uma perspectiva celestial. Porque a principal função dele era de um apóstolo. Então, outro dia eu estava conversando com uma pessoa a respeito disso. A gente estava trocando o que a gente entendia sobre isso. Então, eu imagino Paulo chegando diante das situações que ele tinha que liderar, que ele tinha que cuidar. E antes de dizer ou de tomar qualquer decisão, ele já tinha parado para escutar a Deus. Então ele já tinha uma palavra de sabedoria, ele já tinha uma palavra de conhecimento, ele já tinha uma palavra de profecia, ele já sabia o que era para fazer, porque ele acessava o que estava no coração de Deus, o que estava nos céus, e ele não agia pela sabedoria humana dele. Porque ele operava de uma perspectiva celestial. Amém? Tem uma passagem que Jesus fala que nós já não somos mais servos. O que é um servo? É alguém que cumpre uma tarefa, não é? Que tem obrigações e que vive por cumprir essas obrigações. Mas vocês são o quê? O que ele fala? Vocês são meus amigos. O que é um amigo? É alguém que tem intimidade e que conhece além do superficial. Um amigo é alguém que não está ali por uma obrigação, ele está ali porque ele quer estar ali. Faz sentido? Aí, Marta e Maria estão lá na casa delas, Jesus está lá. E Marta, indignada, chega na frente de Jesus para Maria e fala: Maria, poxa vida, você não vai me ajudar? Eu aqui super atarefada, com um monte de coisa para resolver.
Jesus vira para ela e fala assim: Marta, acorda. Maria escolheu a boa parte. Antes de sair tentando resolver as coisas, ela sentou aos meus pés para ouvir o que eu tenho a dizer. Maria entendeu que quem se move pela cultura celestial não sai simplesmente fazendo. Primeiro se encontra comigo. Era assim que Jesus se movia, ou não era? Primeiro ele se encontrava com o Pai nas madrugadas. Depois ele saía fazendo as coisas. E aí quando ele saía, ele já sabia exatamente aonde ele tinha que ir, com quem ele tinha que falar. Ele já tinha revelação que Zaqueu ia estar em cima da árvore. Ele já tinha revelação que a mulher samaritana ia estar lá. E que ele já sabia que a mulher que tinha tido 5 maridos, ele já sabia. Porque primeiro ele cultivou a cultura celestial para depois fazer as coisas que ele precisava fazer. Uma igreja que opera sem os fundamentos apostólicos e proféticos, ela sai fazendo as coisas. E eu estou falando de igreja, instituição, e eu estou falando de igreja, pessoas, amém? Amém? Ela simplesmente sai fazendo, ela monta um programa disso, ela monta um programa daquilo, e é legal, e não tem nada de errado. Mas talvez não tem nada a ver com o escopo do que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. A gente pode pintar a parede de preto, modernizar, colocar tecnologia, trazer um aspecto super jovem, mas se não for um estilo de vida, não vai ter efeito nenhum, só vai ser legal e bonito. Se não nascer de dentro para fora a cultura celestial, eu posso até usar as mesmas expressões do reino, mas não significa que o céu desceu. Não significa que é chegado a vós, ou é chegado aonde você coloca os seus pés, o reino dos céus. Não significa. Porque é fácil a gente vestir o estereótipo do reino. Agora eu quero ver quem é que flui rios de águas vivas. Eu quero ver quem manifesta o reino, quem tem frutos. É fácil entregar uma palavra profética. Me mostra os seus frutos. E eu te falo se essa palavra vem do céu ou da terra. Se ela vem de um discernimento seu. Sabia que a gente pode falar em nome de Deus apenas pelo nosso discernimento fisiológico? Sabia disso? Outra hora a gente vai falar mais sobre isso. Então, a gente precisa entender que para a igreja funcionar, o corpo de Cristo conseguir viver a realidade dos céus na terra, ela precisa dos 5 ministérios operando e principalmente de apóstolos e profetas. Genuínos, chamados, posicionados por Deus, identificados por outros apóstolos e outros profetas, que são maduros. Amém? E ela precisa de pastores, de mestres, de evangelistas. Na época de Jesus, os sacerdotes, eles não operavam numa base apostólica e profética. Então, Jesus chegou e começou a curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos. Jesus, ele olhava para as pessoas e ele via o que elas tinham de melhor, extraía de volta a identidade delas, e os caras ficaram loucos. Eles falaram, não, o que esse cara está fazendo? Por que eles ficaram loucos? Porque a cultura e a mentalidade que eles viviam, era uma mentalidade que era baseada por uma perspectiva terrena. Eles se baseavam nas tradições, no conhecimento que eles tinham, no que já tinha acontecido no passado.
porque eles não tinham fundamentos apostólicos e proféticos. Então eles não sabiam o que Deus estava fazendo naquele momento, eles não puderam reconhecer a visitação. Eles nem reconheciam que Jesus era um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, um Messias. Por isso que foi difícil para eles. Sabe, quando a gente fica muito preso às nossas tradições, aos nossos costumes, ao conhecimento do que já aconteceu, a gente não consegue reconhecer a visitação do Senhor. A gente subestima ela muitas vezes. Ou a gente distorce ela e a gente fala assim, isso aí está falando por Beelzebu. Onde já se viu? Esse cara curar os enfermos? Ele está achando que ele é Deus? Aonde já se viu ele conversar com uma prostituta? Aonde já se viu ele acolher um leproso? Como é que seria se diante de você hoje fosse colocada uma mulher adúltera? Como crente, você seria aquele que rapidamente levantaria a pedra diante da igreja e acusaria ela e falaria, e aí galera, essa mulher aqui, acabei de pegá-la no adultério. Ou você seria aquele que em apenas uma frase demonstraria a cultura dos céus e falaria assim, quem aqui não tiver pecado, pode atirar a primeira pedra. Jesus veio e ele quebra, ele vira de cabeça para baixo, ele era totalmente contra a cultura da época. Por quê? Porque ele veio trazer uma cultura diferente. E eu quero te provocar hoje a pensar nisso, porque quando a gente é confrontado, quando a gente está diante de uma situação difícil, quando a gente está diante até de uma proposta, essas situações revelam a cultura que a gente verdadeiramente carrega. Quando a gente está diante de uma doença, por qual cultura você opera? Como é a sua fala? Quando você está diante de um problema, quando alguém te maltrata, quando alguém te propõe algo que você sabe que no seu interior você não deveria fazer, que vai ferir os valores do reino, a sua atitude vai revelar por qual cultura você anda. Pela do céu ou pela da terra? Amém? Pergunta para a pessoa do seu lado, qual cultura você tem andado? A do céu ou da terra? E a igreja, justamente por não ter, e claro que a gente está num momento que essas coisas estão sendo restauradas, amém? Os ministérios estão sendo restaurados na igreja, e glória a Deus por isso. Fala para a pessoa que está do seu lado, você sabia que você está numa igreja em que os ministérios estão sendo restaurados? Fala aí. Porque uma igreja sem a manifestação do sobrenatural, uma igreja sem a cultura do sobrenatural, sem a cultura celestial, ela vai se basear nas tradições e no conhecimento daquilo que já aconteceu. A sua vida, sem a manifestação do sobrenatural, vai ficar pautada aquilo que já aconteceu. A sua vida sem a manifestação dos céus na terra vai ficar pautada na sua sabedoria humana e na força do seu braço. E aí você vai fazer um monte de coisa boa, mas não necessariamente era a vontade de Deus para você. Fala para a pessoa assim, não tem jeito, não tem outra opção. Ou você entra no reino de Deus, ou você vai viver os resultados que são resultados da sua sabedoria humana. Quando a gente olha para as escolas de teologia,
na sua grande maioria, não posso falar de todas, eu não conheço, e nem das que são fora do Brasil, conheço só algumas fora do Brasil, elas foram pautadas na perspectiva terrena. As pessoas vão e adquirem conhecimento, conhecimento histórico. É claro que é importante conhecer a história. Amém? Eu não estou falando que isso é desprezível, mas não há um ensino prático e não leva as pessoas a experimentar o que Deus está fazendo, porque os fundamentos foram construídos com base no que Deus fez nas gerações passadas, nas décadas passadas. Quando a gente conheceu a escola de liderança do Dr. Peter Wagner, e ela veio para o Brasil, o que mais impactou a gente é que ela tinha uma proposta de teologia prática. Então você ia fazer o curso, mas primeiro que a escola, ela é dirigida por apóstolos e profetas, que trazem a perspectiva celestial. Só que ela encontrou resistência. Por quê? Porque nós temos resistência àquilo que tira o controle das nossas mãos. A gente tem resistência quando a gente tem que entregar a nossa vida. A gente tem resistência quando a gente deveria, antes de trabalhar, tirar um tempo com Deus. Antes de sair resolvendo, fazendo, não, porque eu tive uma ideia e eu vou fazer isso, eu vou abrir um site, eu vou montar uma cafeteria, eu vou fazer tal coisa e não sei o quê, ou eu vou falar com fulano. E aí? A gente tem resistência a ouvir o que Deus está falando. Se a gente tem resistência a ouvir, fica mais difícil, inclusive, reconhecer e depois obedecer. Está fazendo sentido? Então, hoje, quando as pessoas me perguntam que escola de teologia você me recomenda? Aqui no Brasil, como eu disse, eu não conheço todas, mas só tem uma que eu sei, que eu conheço, que tem uma proposta prática e que leva as pessoas a experimentarem o que Deus está fazendo de forma prática, que é a escola do Dunamis. Pode ser que tenham outras, amém? Eu estou te falando das que eu conheço. Porque o apostólico e o profético, ele te leva a experimentar o que Deus está fazendo hoje. Por isso que é tão importante a gente pensar nisso. E essa cultura fundamentada só na perspectiva terrena gerou em nós uma cultura que é assim, é o crente que tem um monte de versículo decorado, mas ele cumpre aquele ditado, façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço. É ou não é? E é o crente que se move fundamentado na lei, ele fica olhando para as pessoas, procurando os erros, para poder apontar. Para poder dizer, tá vendo? Você ouviu falar do fulano? O que aconteceu? Por quê? Porque é fundamentado pela perspectiva terrena e não celestial. Quando a gente começa a acessar a perspectiva celestial, a primeira coisa que a gente aprende é a se relacionar com Deus de coração para coração. Não é mais de raciocínio, de lógica, deixa eu analisar se esse negócio que Deus está falando é verdade mesmo. Mas é de coração. É de dentro para fora. É genuíno, é verdadeiro. A gente percebe porque os nossos resultados mudam, os nossos comportamentos mudam, a maneira como a gente vê as pessoas e o mundo muda. A gente começa a olhar para as pessoas e ver nelas aquilo que é real, que é a essência, que é a identidade dela. Mesmo que ela esteja fazendo a pior coisa, mesmo que ela esteja tendo o pior comportamento, a gente vai olhar para ela e vai falar, eu sei que lá dentro tem algo bom. Eu sei que lá dentro tem propósito. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e ela estava trazendo a dificuldade de um determinado relacionamento.
E eu falei, e a gente estava conversando um pouco sobre isso, eu falei, poxa, você já parou para pensar que talvez essa pessoa só está reagindo assim porque dentro dela mesma ela não conseguiu encontrar a identidade dela, o valor dela. E por isso ela está reagindo de uma forma que não é bacana? Você já parou para pensar que talvez se você fosse a pessoa que extraísse dela o que ela tem de mais precioso, ela não iria mais reagir assim? Você já parou para pensar que se você olhasse para ela com os olhos de Jesus, procurando encontrar o tesouro no meio da sujeira, você não ajudaria a fazer com que ela se transformasse em quem ela nasceu para ser? Porque Jesus operava assim. Ele olhava para as pessoas que ninguém dava nada, que ele era confrontado por conversar, por dar atenção, e ele tratava elas como o Pai as havia criado para ser. Ele tratava elas como elas eram de verdade, porque essa é a cultura dos céus. A cultura dos céus, ela é fundamentada no amor, não no controle. Ela é fundamentada com base naquilo que Deus vê, em como Ele vê. O que Ele sente e o que Ele deseja. Para isso você precisa conhecer mais disso, amém? Quem é a pessoa que conhece as profundezas dessa perspectiva? Quem é a pessoa? O Espírito Santo. Se o seu primeiro relacionamento não for com Ele, dificilmente você está agindo pela perspectiva dos céus. E às vezes não é nem só isso. A gente não consegue acessar o que está sendo entregue, disponibilizado na nossa frente. Porque a gente não consegue entender, conectar. A multidão estava sentada em volta de Jesus e elas não entendiam a revelação do que ele estava falando. Sabe por quê? Porque elas atuavam mais como Marta do que como Maria. Super ocupado, cheio de afazeres, não, mas cheio de ideias, cheio de coisas, distraídos pelas preocupações da vida, do mundo. E aí, aos domingos, iam lá e sentavam em volta de Jesus. Quem sabe Ele me traz uma palavra profética e revela o meu futuro? Assim eu não preciso nem buscar Ele, eu já vou saber o que fazer. E Jesus está dizendo para a gente, Marta, Marta, Maria escolheu o lugar certo. Aos pés dos apóstolos e dos profetas, ela sentou para entender o plano de Deus, para entender a vontade de Deus. Amém? Sabe como é que Jesus ensinava as pessoas? Eu vou fazer uma ilustração. Pode trazer para mim, por favor, as cadeiras? Eu vou fazer uma ilustração super simples, amém? Para a gente poder trazer para a prática. E eu quero que você pense que essa é a diferença de uma igreja e de um povo, de pessoas que querem viver pelo sobrenatural, pelo mundo espiritual. Que querem, fala comigo, experimentar o que Deus tem. Está na hora da gente crescer. Por isso que a gente está ouvindo esse tipo de mensagem, porque a gente precisa vivenciar novas experiências, amém? A gente precisa sair do raso. Hoje, enquanto a gente estava orando, Deus me falava claramente, interceda para que as pessoas mergulhem mais. Porque vocês precisam sair do raso. Vocês precisam entrar em águas mais profundas. Vocês precisam acessar coisas maiores, mais importantes. Porque os tesouros estão lá no fundo do mar. Amém? Jesus, Ele ensinava as pessoas sobre a palavra. Eu estou sem a Bíblia de papel aqui, mas você já entendeu.
Ele ensinava as pessoas sobre a palavra, certo? Só que ele ensinava mais ou menos assim. Vem cá, Carol, por favor. Ele chegava. Carol é uma discípula, amém? Minha ajudadora, ela sempre me ajuda, né, Carol? E ele chegava e ele falava tipo assim, Carol, tá vendo essas cadeiras? Elas foram feitas para a gente sentar, tá bom? Tem várias utilidades. Você pode sentar para assistir a mensagem, você pode sentar para comer, mas o propósito dessa cadeira é para que alguém sente nela, tudo bem? Ela foi feita de plástico, foi uma pessoa especializada, então ele explicava o propósito, ele ensinava. E aí, esse era o primeiro passo. O segundo passo, ele ia mostrar para Carol como então ela iria utilizar essa cadeira. Carol, é assim, ó, você vai pegar, porque uma cadeira para cada pessoa, que tem 3, tá bom? Então, você vai pegar essa cadeira, você vai separar primeiro, para que 3 pessoas possam sentar, tá bom? E aí, o propósito dessas cadeiras sejam cumpridos, tá? Entendeu, Carol? Agora a gente vai fazer junto. Esse é o terceiro passo. Então, Jesus ensinava, explicava o propósito, para que servia, como deveria ser feitas as coisas. Aí ele falava assim, agora vem comigo, a gente vai sair juntos e você vai ver como eu faço e vai fazer junto comigo. Vem cá, Carol. Agora que você aprendeu, pega a cadeira junto comigo. Primeiro a gente separa. Depois, agora elas estão prontas, certo? Terminou de usar, o que a gente tem que fazer? Empilhar de novo, peraí que eu vou te ajudar, para que você consiga fazer exatamente dentro do propósito. Muito bem. Parabéns, Carol. Agora você pode fazer sozinha, Carol. Eu te envio. Vai e faz, que você já sabe. Terminou de usar? Muito bem. E agora? Tem que guardar. O que Jesus fazia com as pessoas? Ele sentava para ensinar elas. Ele falava a respeito dos... Obrigado, Carol, Deus abençoe. Ele falava a respeito dos mistérios do reino. Depois ele pegava essas pessoas e ele demonstrava como o reino opera. Então ele levava as pessoas com ele e falava assim, tá vendo aquele doente? Presta atenção, que ele vai ser curado. Curso de teologia de Jesus. Aí, ele ia para outro lugar, encontrava um cativo. Tá vendo aquele lá? Tá cheio de demônios, mas ele vai ser liberto hoje. Quer ver? Presta atenção o que vai acontecer. Ou ele se deparava com os mortos, e ele falava assim, você já viu um morto levantar? Hoje vocês vão conhecer. Hoje vocês vão ver. Imagina os religiosos da época, fundamentados nas coisas terrenas, vendo um morto se levantar. Isso acontece muito hoje. Às vezes, quando a gente conversa com as pessoas que são crentes, elas têm dificuldade de entender o reino na terra. Porque elas foram geradas numa cultura que é fundamentada em informações, conhecimentos, tradições, pela lei. Aquilo que deve ser feito, que é certo, que é errado. E elas foram ensinadas a viver um evangelho de obrigação e de culpa, de medo. Se eu não fizer isso, eu vou para o inferno. Então eu preciso fazer. E não um evangelho de amor. Eu faço, eu venho na igreja porque eu amo a Deus. Não porque eu tenho medo de ser punido. Porque eu quero saber o que Deus está falando hoje. Eu quero me mover por onde Ele está se movendo. Então Jesus mostrava para eles o que estava acontecendo. E aí depois chamava eles e falava assim, agora vem comigo, nós dois vamos impor as mãos e nós vamos orar. Até que chega um momento que Jesus fala assim, vão vocês, curem os enfermos, ressuscitem os mortos.
expulsem os demônios. Quando vocês fizerem isso, é chegado o reino dos céus. Qual era a perspectiva de Jesus? Fala comigo, celestial. Eu ouvi uma história outro dia de um pastor que contou que o pai dele era pastor já, desde que ele era pequenininho, desde que ele nasceu. E desde quando ele era pequeno, o pai dele falava assim, sempre na casa dele, falava assim, Deus é bom o tempo todo. Ele cresceu ouvindo isso. E ele falou assim, isso formou a minha forma de ver o mundo e as coisas. E depois que eu cresci, todas as vezes que eu estava diante de uma situação difícil, eu lembrava desse fundamento. Deus é bom o tempo todo, então eu não preciso ter medo, porque Deus é bom o tempo todo. Qual é o fundamento que você tem sido edificado até hoje? Ou qual é o fundamento que Deus tem te edificado? Ele está baseado na perspectiva da terra ou dos céus. Isso vai definir o destino, o lugar que você vai chegar. Você já parou para pensar nisso? Então a gente precisa entender que nós, como igreja, precisamos viver a cultura dos céus na terra. Faz sentido isso até aqui? A gente precisa se mover em direção a essa cultura para que a gente possa viver a vontade de Deus. Não tem outro caminho. Só tem um jeito de você cumprir o propósito de Deus. Se você se submeter à cultura que vem com a perspectiva celestial. Que vem traduzindo e trazendo o que Deus está fazendo hoje na terra, o que Ele está pensando sobre a terra, o que Ele está sentindo sobre a terra. Abre comigo em Tiago 3, no verso 12. Ele fala assim, meus irmãos, essa é uma passagem que Tiago, ele vai nos advertir exatamente sobre isso, sobre qual cultura a gente tem se movido. E ele fala assim, meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Ele está falando de frutos. Se você é sábio, então me mostra, mediante obras praticadas com humildade. Continua. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Ele está falando assim, aqueles que têm frutos e comportamentos com base nas questões celestiais, o resultado final disso é a paz. Se você vive um ambiente, se você vive relacionamentos de muitos conflitos, de confusão constante, frequente, provavelmente você está debaixo da perspectiva terrena e não da celestial. Porque na perspectiva celestial, o seu comportamento vai ser, antes de tudo, puro, pacífico, amável, compreensivo, cheio de misericórdia e de bons frutos, e o resultado final vai ser a paz. Amém? Por qual perspectiva que você tem andado? Por qual cultura você tem andado? Jesus confrontou Pedro também.
Quando Pedro chega para ele tentando proteger, falando assim, não vou deixar você morrer. Jesus vira para ele e fala assim, para trás de mim, Satanás, pois tu não cogitas das obras de Deus, mas das coisas terrenas. Pedro, você está querendo dar direção no plano que foi Deus que me deu? Você está querendo mudar a direção que é celestial? E vir trazer a sua perspectiva terrena, ainda que ela seja boa aos seus olhos? Sai daqui, Satanás. Tem muita gente, às vezes a gente está fazendo, outro dia a gente estava conversando sobre isso também. Às vezes a gente está fazendo coisas boas, tem muita gente fazendo um monte de coisas boas, mas isso não significa que isso está no escopo do plano de Deus. Isso não significa que está no propósito de Deus. Amém? A gente precisa andar na cultura celestial, entendendo o que está trazendo, o que está acontecendo nos céus. E para a gente encerrar, eu quero fazer uma analogia agora. Eu quero que você imagine que a cultura dos céus é um rio. Está imaginando um rio aí? Quando você entra num rio pela primeira vez, o que acontece? Primeira coisa, você vai reconhecer o lugar, se adaptar, não é? Isso, você está mais inseguro, você está mais cauteloso. Imagina um rio. Quem já viu um rio de verdade, não é um lago? Um rio normalmente é muito profundo. Lá onde o meu sogro mora, tem um rio que eles dizem que chega até 70 metros de profundidade. Então, primeira coisa, você vai se acostumar com a temperatura daquele rio. E à medida que você permanece nele, o que vai acontecer é que a temperatura do rio ela vai se mesclar com a temperatura do seu corpo, não é isso? E você vai aprender a lidar com aquele ambiente diferente. Alguns que não sabiam nadar vão aprender a nadar, outros que já sabiam vão aprender a nadar corretamente. Mas eu quero te trazer uma reflexão a respeito disso. Eu quero que você imagine que quando você entra num rio com o propósito de usufruir do que aquele rio é, e à medida que você se familiariza com ele, se sente mais seguro, você começa a deixar o rio, a correnteza dele te levar. E todo rio tem um destino, não tem? Todo rio vai desaguar em algum lugar. Todo rio tem um propósito. E à medida que você entra e se deixa levar, esse rio que a gente está chamando da cultura dos céus, vai te levar a lugares que você talvez nunca tenha imaginado. Só que existem 3 tipos de pessoas que a gente vai encontrar, ou que a gente pode encontrar nesse rio. As resistentes, que são aquelas que entram no rio porque acharam legal, está na moda, está todo mundo indo para o rio, eu também vou. E aí elas ficam questionando por que o rio está indo para aquele lado, por que a velocidade é daquele jeito. E elas têm dificuldade de se adaptar, porque o rio está cheio de animais diferentes do ambiente que elas tinham imaginado. É o povo resistindo à cultura do reino, à cultura apostólica profética, à cultura dos 5 ministérios, quando Jesus chega e apresenta para o mundo. Não é para a igreja, ele apresenta para o mundo. E essas pessoas resistentes, elas vão ficar tentando nadar contra a correnteza do rio, elas vão gastar muita energia, elas vão ficar cansadas, e aquilo vai manter elas no mesmo lugar e não vai deixá-las perceberem que o rio está correndo, ele está chegando em algum lugar, e elas estão lá, resistindo ao mover de Deus, resistindo à vontade de Deus, resistindo ao que Deus está falando e fazendo hoje para a terra, porque elas estão apegadas aos costumes e tradições da cultura anterior. Aí vai ter o segundo tipo de pessoa, que a gente vai chamar de os nadadores. São aqueles que pulam no rio, aprendem a nadar. E aí, à medida que eles aprendem a nadar, o pouco conhecimento que eles têm de nado, eles começam a achar que o rio só funciona por causa deles. E aí eles falam, quer saber?
eu vou usufruir tudo que eu puder desse rio em benefício próprio, vou chegar onde eu tenho que chegar, e a hora que eu chegar eu vou tocar a minha vida sozinha, porque eu já aprendi a fazer milagres, eu já aprendi a expulsar os demônios, eu já aprendi a dar palavra profética, e eu não preciso mais desse rio, eu posso eu mesmo continuar fazendo. Só que ele esquece que essa atmosfera só existe por causa do rio. Que ele só opera nesse nível porque existe um rio que é maior do que ele, correndo, cheio de vida, que está em movimento, que não para. O terceiro tipo de pessoas são os mergulhadores. São aqueles que se apaixonam pela proposta do rio, se apaixonam pelo que ele oferece. São aqueles que eles entregam tudo ao ponto de que eles conseguem mergulhar, porque só consegue mergulhar quem tem coragem de abrir mão de tudo. Porque existe um risco. Quando você mergulha, você está dizendo, Senhor, a minha vida é sua, faz o que você quiser. A gente faz essa oração. Mas a gente continua no controle das decisões. A gente continua como Marta, fazendo um monte de coisa, e a gente esquece que existe um fluir apostólico, profético, ministerial acontecendo, dando a direção. Por isso que grande parte da humanidade está perdida. E está vivendo exatamente a maldição ainda do Jardim do Éden, ainda que Jesus já tenha se feito maldito na cruz. Está vivendo pelo suor do seu trabalho. Está se esforçando para conseguir o recurso, está se esforçando para se manter na fé, está se esforçando para se relacionar com o corpo de Cristo, está se esforçando para não maltratar o chefe, para não falar mal do outro, está se esforçando. Mas recita versículos bíblicos porque aqueles da perspectiva terrena conhecem a Bíblia. Mas quando estão diante de uma situação difícil, é nesse momento que revela de onde eles são. Se eles são os resistentes, os nadadores, estão na superfície, ou os mergulhadores, aqueles que conhecem as profundezas. Aqueles que podem acessar todo o universo, aqueles que deixam, que mergulharam e estão indo junto. E eles não estão mais olhando para si, mas eles estão preocupados em proteger e manter o curso do rio, e não deixar que ele seja poluído, que ele continue limpo, para que ele possa desaguar no destino deles, no destino correto. Quando eu olho para a gente, eu vejo claramente Deus chamando a gente para mergulhar, para ser parte desses que protegem a cultura do reino dos céus, que vivem a cultura do reino dos céus, de dentro para fora. Que vai chegar amanhã no trabalho e vai tratar as pessoas a partir da perspectiva celestial. Como é a perspectiva celestial? Como Jesus fazia. Que vai amar, que vai honrar, que vai tratar com respeito. Que não vai fazer negócios ilícitos, que não vai fazer negócio sem declarar imposto, sem dar nota fiscal. Que vai estabelecer padrões justos em tudo que faz. Por quê? Porque eles são movidos por uma cultura que se move pela justiça. Porque eles são movidos pela mente de Cristo. E a mente de Cristo não faz nada que desabone os céus. A mente de Cristo não faz nada que fere a cidadania do país de origem. Esses são aqueles que Deus está chamando a gente, está chamando para se levantar, Ele está chamando a gente. Eu quero te provocar mesmo a pensar, o que precisa mudar na sua vida?
Por onde você deveria começar? Sabe, o pastor Marcelo começou bem hoje aqui, né? Eu achei ótimo. Mas ele trouxe um princípio e um valor de como os relacionamentos devem funcionar. Ou a gente é um time, ou a gente é independente. Se você não é um time com a sua esposa, desculpa, você está na velha aliança, porque na velha aliança o homem dominava sobre a mulher. Na nova, eles andam juntos. E não era nem o homem, era o marido, porque a maldição não é dos homens, é do marido. A gente que generalizou e trouxe o homem sobre a mulher. Mas na nova aliança, aonde Jesus traz de volta a perspectiva de como é no céu para a terra, as coisas funcionam diferente. E posso falar, uma igreja que se move por essa perspectiva, ela vai ser diferente. Por isso que você vai estranhar pra caramba no começo. Ela vai ser diferente porque ela vai quebrar as tradições, os costumes, porque ela não vai fazer nada simplesmente por aquilo que ela já viu acontecer, mas ela vai ajoelhar, ela vai buscar o Espírito Santo e ela vai falar: Espírito Santo, eu só vou porque o Senhor vai. Eu só vou trabalhar porque o Senhor trabalha. Eu só falo isso porque eu ouvi o Senhor me falando hoje. Ela não se alimenta do que aconteceu, ela se alimenta do que está caindo do céu hoje. Outro dia uma pessoa estava me contando que alguém chegou para ele e falou assim: eu quero pregar. Aí ele falou: ah, é? Tá bom. O que Deus falou hoje? Hoje, no dia de hoje. Você leu a Bíblia? Ele pode pregar e com muita sabedoria e eloquência humana, terrena. Dificilmente vai haver o fluir do Espírito Santo se antes de pregar ele não foi buscar a perspectiva celestial. Eu não sei quantos de vocês amanhã têm um encontro, uma reunião de negócios, mas eu te desafio a não ir para essa reunião sem mergulhar na perspectiva celestial para saber o que está no coração de Deus. Ah, mas eu já tenho todas as ideias, as estratégias. Beleza, pode dar muito certo, mas você vai continuar vivendo. Sabe qual que é o problema de viver por essa perspectiva? É que a gente já sabe o resultado, ele vai ser o máximo do que a gente pode produzir, nunca vai ser além. Vai ser até onde a gente consegue chegar, até onde os nossos talentos conseguem chegar, até onde a nossa capacidade acadêmica consegue chegar, mas nunca vai ser além, porque não há o Espírito Santo trazendo as ideias, as estratégias de Deus a partir de nós. Chegou a hora da gente mudar, da gente se mover. Não é à toa que Deus está restaurando os ministérios nessa casa, amém? Não é à toa. Você precisa se desafiar. Você precisa falar: Senhor, eu me dedico, eu estudo, eu faço toda a lição de casa que tem que ser feita, mas agora eu sento aos seus pés e eu submeto tudo que eu tenho, tudo que eu sou, à sua direção. Eu submeto tudo que eu tenho, tudo que eu sou, a revelação apostólica e profética do que Deus está fazendo na terra hoje. Ah, mas se eu tiver um negócio que eu posso falar do amor de Jesus para as pessoas, porque eu vou ser o dono, e aí eu vou poder ter essa liberdade, significa que é de Deus. Quem te falou? Só porque você pode falar do amor de Jesus não quer dizer que é de Deus. Não quer dizer que era plano de Deus para você estar naquele lugar, fazendo aquilo daquela forma. Amém? Você precisa estar dentro do rio para saber para onde ir, o que você deve fazer. Qual é o rio que Deus tem te colocado? Qual é o rio que Deus tem te colocado? Para onde Ele está indo? Do que Ele está falando? Se você sair daqui hoje e alguém te perguntar o que tem nesse rio, qual é a principal mensagem que eles têm falado, você sabe dizer? É a cultura que está sendo gerada em você?
E quando entrar alguém aqui que é totalmente fora do estereótipo que você vive, acredita, acha que está certo, como é que vai ser? Como é que vai ser quando alguém morrer e a gente ressuscitar na sua frente? Será que você está preparado para viver a realidade dos céus? Sabe o que eu estou ouvindo o Senhor falando? A gente tem medo. De verdade, a gente fala, mas precisa haver uma mudança de dentro para fora. A gente precisa... se eu fosse você, a minha oração seria assim hoje: Senhor, faz o que for preciso, mas mexe. Tira todas as minhas estruturas, os meus conceitos do lugar, porque eu quero viver por outra perspectiva. Chega de viver no raso, chega de viver no raso. Você sabe nadar em muitas coisas, mas eu posso te garantir que ainda é muito raso. É muito raso, porque se não fosse raso, você já estaria operando os sinais, as maravilhas, os dons. Você nunca sairia para fazer algo sem primeiro se assentar aos pés de Jesus. Se não fosse raso, você não estaria cheio de arrogância ainda, se achando melhor do que as outras pessoas, só porque ganhou um dinheirinho a mais. É raso. A gente precisa mergulhar, se aprofundar, se humilhar diante dos pés de Jesus e falar: Jesus, eu escolhi a boa parte, e a boa parte é o que você está pensando e o que você está sentindo. Fala para mim. A boa parte é saber o que você está fazendo hoje, agora, nesse momento. Essa é a boa parte. Para onde eu devo ir? Tiago fala daqueles que fazem planos. Amanhã eu vou estar em tal lugar, depois eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Se a gente soubesse que os nossos planos nunca vão chegar aos pés dos planos de Deus, talvez a gente tivesse mais coragem. Se você não sabe disso, você precisa ler mais a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre isso o tempo todo. O tempo todo. E se você não lê a Bíblia, desculpa, mas a chance de você estar agindo mais ainda pela sabedoria humana é gigantesca. Porque você vai usar os conceitos do mundo, mas não vai usar os conceitos do reino. Amém? Fica de pé, por favor.